Ações. O Ministro da Saúde diz que as negociações entre o Governo e a indústria farmacêutica têm de terminar nos próximos dias. Almacedo quer reduzir a despesa com medicamentos hospitalares, mas está difícil chegar a acordo com os laboratórios. A proposta do Governo é de cortes até 350 milhões de euros, mas a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica não aceita estes valores e pede que se faça um balanço. You need to ensure the patients get what they need. You need the industry to be able to play its role as an economic player. It means generating value, growth for Portugal. And you need to ensure that public finances can be balanced. Sem ceder, Paulo Macedo já avançou que, caso não haja acordo entre as duas partes, serão feitas baixas administrativas de 12%. 12% is a lot, because I can appreciate that already in the last 2 years, Portugal has kind of really pressured on the expenditure. So I don't know. That being said, without talking about any percentage, I hope the government can find an agreement with Abipharma. Nós estamos num contexto extremamente exigente, em que são pedidos grandes sacrifícios a todos os operadores. Obviamente que àqueles que têm maiores rentabilidades, nós temos que lhes pedir um sacrifício maior. Com ou sem acordo, o cenário não é o melhor para as empresas do setor. A ruptura de estoque em vários medicamentos de baixo custo, como é o caso do Rubifen para o déficit de atenção, já leva a que se fale em falência. Mas para já a explicação é outra. A descida sistemática de preços tem levado a que muitos medicamentos em Portugal acabem por estar a preços mais baixos do que outros países europeus e haverá, portanto, uma grande oportunidade em termos da cadeia logística de ter exportações paralelas desses medicamentos para outros países onde os preços são mais altos do que em Portugal. A Abipharma diz estar disposta a cumprir os compromissos do memorando, desde que os mesmos não ponham em perigo as empresas do setor. O Governo pede celeridade nas negociações. As exportações portuguesas de produtos farmacêuticos e de dispositivos médicos mais do que duplicaram nos últimos 6 anos. Isso mesmo mostra um estudo que vai ser apresentado esta semana. E é nosso convidado o economista Manuel Caldeira Cabral, coordenador do estudo, que está nos estúdios da RTP no Porto. Muito boa noite, obrigado por estar no Grande Jornal. As empresas nacionais da área da saúde têm hipótese de se imporem no exterior? Têm hipótese e têm demonstrado que têm capacidade para se impor no exterior. As empresas do setor da saúde tiveram nos últimos 6 anos um crescimento notável, não só as empresas produtoras de produtos farmacêuticos, mas também as empresas do setor dos dispositivos médicos e mesmo de novos setores que estão a surgir, como por exemplo empresas ligadas à biotecnologia ou ao setor da informática e das tecnologias da comunicação. Têm surgido soluções muito interessantes e têm-se imposto no exterior. As exportações portuguesas aumentaram muito. Aumentaram quanto nos últimos 6 anos? Exatamente, aumentaram de 300 milhões para mais de 700 milhões só a indústria farmacêutica e dispositivos médicos, englobando todo o setor, ultrapassa os 900 milhões, o que é já um valor muito considerável e um contributo importante para as exportações do país. E estamos a falar de empresas totalmente nacionais ou têm capital estrangeiro? Não, isto inclui empresas totalmente nacionais. Um dos casos mais conhecidos é a Bial, no caso da indústria farmacêutica, mas inclui muitas outras empresas, por exemplo, dispositivos médicos também nacionais. Quando fala de dispositivos médicos, está a falar concretamente de que produtos? Do quê? Estamos a falar de uma gama muito variada de produtos que inclui desde por exemplo, cadeiras para dentistas, equipamentos técnicos para dentistas ou para cirurgiões, mas inclui também, por exemplo, próteses, inclui consumíveis hospitalares, inclui toda uma gama muito vasta de produtos. Às vezes inclui até empresas de setores como, por exemplo, do têxtil, que estão a fazer tecidos em especial para pessoas com alergias, inclui empresas de um leque muito diversificado. Algumas delas já existiam e produziam para outros setores, outros fins, e de há uns tempos para cá voltaram-se para a área de dispositivos médicos, para a área médica e da área da saúde, porque esta é uma área em grande crescimento. Esta é uma área com grandes oportunidades para as empresas portuguesas, porque a indústria da saúde, as indústrias ligadas à saúde, continuam a crescer bem, quer nos países mais desenvolvidos, porque o envelhecimento da população leva à maior procura da saúde,
quer nos países em vias de desenvolvimento, que muitos deles tinham sistemas de saúde completamente incipientes e com o aumento de rendimentos que está a acontecer em países como a China, a Índia ou o Brasil ou em vários outros países, começa a haver mais rendimento para canalizar para a saúde e esta é uma área sempre prioritária porque é uma área essencial à vida das pessoas. E são principalmente esses os nossos países de destino, de exportação, ou não conseguimos penetrar na Europa ou conseguimos? Conseguimos, não. Grande parte das nossas exportações tem destino à União Europeia. O nosso maior mercado é a Alemanha e foi um mercado onde conseguimos crescer muito nos últimos anos. É um mercado extremamente exigente e, portanto, nesse sentido não é um mercado nada fácil para empresas menos preparadas, mas temos conseguido crescer aí. Há no mercado europeu oportunidades muito interessantes, como, por exemplo, a maior generalização dos genéricos, que permitem às empresas ou que estão a levar alguma deslocalização da produção e que permitem a entrada de novos players ou novas empresas. Eu penso que nesse setor e para exportar para estes mercados mais sofisticados é muito importante não só a capacidade já de investigação que as empresas portuguesas têm e de desenvolvimento do produto, mas também é importante que consigamos captar investimento direto estrangeiro nesta área. Eu penso que a melhor formação da mão de obra, as boas condições que Portugal pode oferecer, podem levar a que isso venha a acontecer com maior capacidade no futuro. Manuel da Caldeira Cabral, concorda comigo se lhe disser que não era propriamente do conhecimento comum estas potencialidades das tecnologias da saúde portuguesas? Ou seja, a maioria das pessoas não tinha conhecimento que exportávamos cerca de 1.000 milhões de euros destes produtos. É verdade que não há... Porquê? Não há, às vezes, na consciência dos portugueses, houve uma ideia que se criou e que não era falsa nos anos 80 e se calhar nos anos 90. Portugal é principalmente um exportador de produtos tradicionais. Isto tem vindo a mudar e Portugal já exporta muitos produtos de alta tecnologia e serviços também de alta tecnologia. A área de informática é muito conhecida, mas há várias outras áreas em que isso acontece. E a indústria farmacêutica é mais um destes setores em que Portugal tradicionalmente só importava. Ainda há pouco tempo tínhamos uma taxa de cobertura das nossas importações em que as exportações só cobriam 20% das exportações. Neste momento estamos próximo dos 35%. Manuel Caldeira Cabral, desculpe interrompê-lo, estamos neste momento exatamente a ver um gráfico que mostra a evolução das exportações portuguesas, precisamente nesta área da saúde nos últimos anos. Exatamente, o que este gráfico mostra é não só uma evolução favorável e interessante das exportações, mas também uma diminuição, que esse aumento das exportações está a levar a uma diminuição do déficit. O déficit desde 2008 diminuiu e isso é um facto extremamente interessante. Portanto, importa-se menos na prática, não é? A partir do Exatamente. A partir do momento em que se consegue... Importa-se menos e exporta-se mais e tem-se aqui um equilíbrio. Ou seja, a equação na área da saúde já não é só importar, porque de facto nós precisávamos de remédios e em muitos casos não os produzíamos e precisávamos de dispositivos hospitalares extremamente sofisticados e de máquinas hospitalares extremamente sofisticadas que não tínhamos capacidade de produção. Felizmente vamos tendo mais e mais capacidade de produção e eu acho que é mais um bom exemplo em que as empresas portuguesas conseguiam superar. Nós, neste momento, na Universidade do Minho, estamos a fazer um estudo exatamente de como é que evoluiu essa capacidade, de quais são as oportunidades que as empresas têm e o que já temos concluído é que, de facto, não só houve um grande aumento, mas que muitas das oportunidades mais interessantes estão a ser aproveitadas não só na Europa, mas também nos mercados extra-europeus. Obviamente Angola é um mercado em que nós conseguimos ter uma grande projeção, mas em muitos mercados do norte da África as empresas portuguesas estão a exportar produtos da área da saúde, tanto na área de farmacêutica como na área de dispositivos médicos. E agora, estão também já a exportar serviços. E a que tipo de serviços? Serviços, por exemplo, há empresas aqui do Porto muito conhecidas nesta área, mas há outras empresas do país também, serviços, por exemplo, de informática, de gestão, de gestão hospitalar e também de gestão de acompanhamento dos doentes com tecnologias da informação que permitem ter em tempo real informação sobre o estado dos doentes e disparar alarmes em caso de a pessoa ter um ritmo cardíaco mais elevado ou níveis de açúcar mais baixos, etc. Há uma série de tecnologias destas que são tecnologias
da informação, ligadas a software, aparelhos de medição, etc., que estão a ser aplicados à saúde com muito sucesso e com soluções muito interessantes. E agora, Manuel, como é uma área nova, as empresas portuguesas conseguiram entrar, às vezes empresas até de dimensão relativamente reduzida estão a concorrer a nível mundial com empresas muito maiores para soluções interessantes que conseguem oferecer. E para essas soluções serem ainda mais interessantes, é necessário ou não o apoio do Governo, o apoio do Estado? Neste caso concreto, tendo em conta também as medidas de austeridade e de contenção que existem no país, em que as dificuldades são mais do que muitas, Paulo Macedo poderá dar aqui uma ajuda ao setor ou nem por isso? Eu penso que o Governo pode dar uma ajuda ao setor. Penso que tipo de ajuda? As agências, por exemplo, de internacionalização podem dar uma ajuda ao setor. O AICEP, não é? A AICEP, exatamente. E esta conferência, a AICEP, é uma conferência feita há meias entre a Universidade do Minho e a AICEP. A AICEP também participa e estará presente e estará desta forma a apoiar as empresas. Mas eu penso que há um trabalho a fazer que não o trabalho de apoio, de dar subsídios, de facto, para isso há grandes limitações de recursos, mas há um trabalho de acesso à informação, de utilizar a nossa rede diplomática, a rede da AICEP, que está nos mercados e conhece os mercados, que em muitos casos pode evitar que as empresas tenham maiores dificuldades, ou seja, pode ajudar a saltar barreiras, pode ajudar a encontrar os parceiros certos, pode ajudar a trazer investimento para Portugal, investimento direto estrangeiro, e dessa forma ajudar a exportar. E como é que olha, por exemplo, para o turismo da saúde, que é defendido pelo João Lobo Antunes? Eu penso que o turismo da saúde é uma oportunidade interessantíssima. Penso que nós temos em Portugal uma saúde muito boa, uma qualidade do sistema de saúde muito bom, e o turismo de saúde, posto dessa maneira, parece que é vamos fazer umas férias na praia, uma operação, mas é uma realidade que está a acontecer a nível mundial. Por exemplo, em Israel, por exemplo, não é? Exatamente, muitos países que têm qualidade de sistemas hospitalares, mas que ao mesmo tempo têm capacidade de oferecer acolhimento a preços mais reduzidos, podem ser muito competitivos nessa área. E penso que nós aqui temos, nessa área, temos dois mercados muito interessantes, que são o mercado, por exemplo, africano, de países onde, infelizmente, não há condições hospitalares e podemos trazer para cá doentes e receber algum dinheiro com isso, utilizar, por exemplo, equipamentos médicos que estão subutilizados, mesas de operação, etc., dando-lhes mais rentabilidade, em vez de estarmos sempre a pensar no sistema de saúde como cortar. É importante fazer cortes neste momento e não há outra alternativa, mas se pudermos rentabilizar mais alguns equipamentos é interessante. E, por outro lado, olhando para os países mais ricos do que nós, por exemplo, os Estados Unidos, são um país com um sistema de saúde certamente muito bom, mas muito caro. Há operações que custam 5 vezes mais nos Estados Unidos e o preço que elas custam justifica claramente que o paciente venha para Portugal e tenha, em alguns casos em que a convalescência é longa, possa ter condições de ficar em Portugal de forma muito mais barata. E não vai encontrar listas de espera, como encontram os portugueses. As listas de espera, é óbvio que nós não podemos estar a internacionalizar-nos na saúde e a promover operações em Portugal em áreas em que temos falta de capacidade e que, portanto, há listas de espera. Mas há muitas áreas em que não há listas de espera e há muitas áreas em que temos excesso de capacidade. E, portanto, há médicos suficientes, há bancos de operação que estão a ser subutilizados. Há alguns deles, se não forem utilizados desta forma, poderão, a prazo, nesta reorganização do sistema de saúde, acabar por fechar, porque estão em excesso de capacidade, e isso seria uma pena se eles puderem ser utilizados para trazer mais receitas ao país, e as receitas, nesse caso, são receitas que entram para o Sistema Nacional de Saúde ou que podem entrar para o sistema privado, para empresas privadas de saúde, mas são também receitas que entram para o turismo, porque vêm sempre familiares, etc., e podem ter até efeitos mais alargados de o turismo de saúde está muito ligado também a um certo turismo residencial de terceira idade, em que as pessoas muitas vezes vêm como residência de férias, ficam longos períodos, mas precisam de ter cuidados de saúde de qualidade próximos, mesmo que
depois na prática possam nem os usar, é só em caso de necessidade, e isso é uma coisa que Portugal pode oferecer, isso pode diferenciar de outros destinos turísticos e atrair dessa forma pessoas de alto rendimento que depois vão também estimular a economia local. Ou seja, novas oportunidades, na sua opinião, são novas oportunidades que devem ser agarradas pelas empresas nacionais e que poderão ser um dar a volta a esta situação de crise, mesmo com toda esta turbulência que se vive na Europa. Exatamente, eu penso que são oportunidades interessantíssimas e penso que é isso que vamos estar a discutir na quinta-feira de manhã em Lisboa, é exatamente as oportunidades, as soluções, muito mais do que os problemas. É óbvio que é preciso encarar os problemas e as dificuldades que as empresas têm, até para encontrar as soluções, mas o que vamos querer ver é exatamente quais são as oportunidades que existem, quais são as oportunidades que existem e que as empresas portuguesas podem agarrar e quais são as soluções para chegar lá. E nesse sentido é um esforço de todos. O Governo pode dar alguma ajuda, pode em alguns casos também não dificultar a vida às empresas em alguns aspectos ligados à internacionalização, mas basicamente vão ser as empresas que vão ter que fazer esse trabalho e em alguns casos também podem ser, a vida pode ser muito facilitada se a fizerem em conjunto umas com as outras. Manuel Caldeira Cabral, muito obrigada por ter estado em direto neste grande jornal. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Temos agora um curto intervalo na segunda parte do grande jornal, o vice-versa, a situação na Grécia.